Então, nós somos o grupo composto por mim, Amadeu, Bruno, Cauê, Matheus Paixão, Matheus Aragão e Wavecon, e a gente vai falar um pouquinho sobre o algoritmo de Shor. Bem, o algoritmo de Shor, ele é um algoritmo desenvolvido por Shor para carregar catoracão de números inteiros compostos. Basicamente, esse era um problema que não tinha sido resolvido ainda por algoritmos clássicos, pelo menos não em tempo factível. E o Shor, ele, com o algoritmo dele, que é composto em três partes, uma de pré-classificamento clássico, que transforma o problema da catoracão em problema de encontrar um período, uma parte quântica, que usa a transformada de Fourier em concreto período, e uma parte de pós-classificamento, que é a partir do período encontrado achar os fatores primos. Com esse algoritmo, o Shor conseguiu criar carregar a catoracão de números inteiros em tempo polinomial, que já é um grande avanço em comparação aos clássicos. Então, o código da gente que implementa o OpenShell, a gente usou basicamente as bibliotecas do Qiskit e algumas outras bibliotecas auxiliares. Perfeito. Primeiro a gente começa implementando o primeiro passo do algoritmo de Shor, né, que é um passo clássico, né, onde a gente seleciona um inteiro aleatório entre um e n, né, que é o número que a gente quer fatorar, que aqui no caso é 15, e a gente calcula o MDC desse número, né, utilizando o algoritmo polinomial de Euclides. Se esse resultado for diferente de um, então a gente já consegue encontrar os fatores, né? Então a gente já tem um dos fatores, a gente consegue encontrar outro basicamente dividindo o número pelo esse fator. Se não, a gente vai ter que seguir passo quântico, que o Matheus já comentar a seguir. Aqui no caso foi 13, né? Então o MDC foi igual a 1, então precisa seguir passo quântico. Bem, aqui a gente tem a parte de transformar o problema de fatoração em um problema de encontrar um período. Por quê? Porque isso aí vai ser mais fácil é, que encontrar o período da função. Bem, e para isso, ainda depende do seguinte resultado da teoria dos números, que é a função f de a igual a x elevado a mod n é periódica. O que significa? E por que isso importa, na realidade? Porque quando x e n são coprimos, ou seja, MDC igual a 1, a função f de a se torna periódica. Isso vai significar que ela vai começar a se repetir em intervalos regulares, e encontrar o período dessa repetição é mais fácil do que fatorar n diretamente. Bem, sabendo disso, a gente também tem aqui essa função aqui, a power mod 15, onde basicamente é a função que vai criar uma porta quântica especializada para realizar a exponenciação modular de um número específico a elevado a uma potência específica power, né, com módulo 15. E essa parte é uma parte fundamental que vai ser usada para fatorar números inteiros grandes e seus fatores primos. E se você pode ver aqui, a gente selecionou aqui 2, 4, 7, 8, 11, 13, que são coprimos de 15, que se não for um número diferente desse aí, já vai dar erro. Pode descer? Pode descer um pouquinho? Cadê? Isso. Pois a gente. Cadê? A gente utiliza a função aí, né, para colar essa parte da exponenciação modular, né, para fazer basicamente essa série de exponenciações que a gente precisa fazer para encontrar o período, né? Então, a gente vai pegar vários expoentes, né, começando de 1 até n, e, e aplicando a e calculando o módulo em relação a 15, até encontrar um que o resultado seja 1, né? Só que aquilo a gente faz isso de forma quântica paralelizada, né? Então, daí que vem a aceleração do nosso algoritmo de Shor. Certo, e aí, a partir desse passo, já que a gente já transformou é, o problema em um problema de encontrar o período, a gente vai usar a transformada quântica de Fourier para encontrar esse período. A transformada quântica de Fourier, ela mapeia um estado quântico de um qubit em um outro estado quântico de qubit. Só que esse outro estado quântico que é gerado, ele consegue codificar as frequências do estado original. Então a gente consegue, justamente a partir dessas frequências codificadas, encontrar padrões periódicos. E aí a forma mais simples de implementar essa transformada quântica é usando essas portas de Hadamard e as rotações controladas, que aí a gente implementou por meio de um circuito. É, e aí, para esse circuito a gente fez a transformada quântica inversa, mas na verdade não tem tanta diferença entre usar a quântica normal ou a inversa para o algoritmo de Shor. E aí o que é que a gente faz? A gente aplica algumas operações de swap para que a gente possa organizar os bits, os qubits, a fim de tornar mais eficiente a operação. E aí a gente inicia dois loops alinhados. O loop mais externo vai iterar pelos n qubits e o mais interno vai iterar pelos qubits anteriores ao qubit i. E aí a gente vai estar colocando rotações controladas entre esses qubits i e j, e ao final a gente vai estar inserindo uma porta de Hadamard para cada qubit, para que a gente possa colocar esses qubits em superposição. Agora vamos aplicar
todos esses conceitos no próprio circuito para encontrar o período. Primeiro, a gente inicializa o número de qubits necessários para a representação do nosso número desejado, no caso 15. Então, a gente vai escolher 4 qubits. E a gente inicializa o circuito quântico, deixando os 4 primeiros qubits em um estado de superposição, aplicando a pó de Hadamard. Após isso, a gente aplica a exponenciação modular e separamos a parte da exponenciação do resto do código com uma barreira para poder controlar o compilador. Após isso, a gente aplica a transformada quântica de Fourier e pegamos o seu resultado logo em seguida e aplicamos em 4 registradores clássicos no final. O nosso circuito. Após isso, a gente instancia a simulação, coisa bem básica, com o nosso back-end, que é a ASM, e o número máximo de shots necessário que a gente pode colocar com 8.192. Depois disso, a gente pega a contagem dos resultados e vamos analisar as chaves que representam os nossos números encontrados. Eles retornam em binário, então a gente faz essa transformação inteiro, e só de olhar a gente já consegue perceber um padrãozinho de 0, 4, 8 e 12. Mas vamos ter certeza que se esse período pode ser mesmo esse 4. Então, vamos fazer alguns cálculos, pegando primeiro o máximo divisor comum dessa lista. E após isso, a gente faz vai transformar isso numa fraçãozinha e pegar o denominador dessa fração. No caso, o período se confirma como sendo 4. E é isso. Agora a gente vai... Agora que a gente já tem o período, a gente vai extrair os fatores do N, que no caso é o 15, como Matheus já tinha falado antes, a f de A ela é periódica, então isso quer dizer que a gente fala que um dado x elevado ao período, ele vai ser um mod N. Com isso a gente consegue passar esse 1 para o outro lado e também a gente consegue quebrar o x em dois fatores. Então a gente faz x elevado a r sobre 2 mais 1 e x elevado a vezes x elevado a r sobre 2 menos 1. Esses dois fatores eles estão relacionados com os fatores de n, não exatamente eles vão ser iguais, não exatamente eles vão ser iguais, mas eles vão estar de alguma forma relacionadas e a gente pode usar eles para conseguir extrair. Mas primeiro a gente antes precisa fazer um pós-processamento para tratar o período em alguns corner cases. O primeiro corner case é quando R, o valor dele é ímpar, então a gente não vai conseguir dividir por 2, e isso não vai dar nenhuma informação pra gente, então ele não é interessante. O segundo corner case é quando do lado esquerdo da equivalência, um desses fatores, ou seja, ou x elevado a r sobre 2 mais 1, ou x elevado a r sobre 2 menos 1, é um fator ou múltiplo de n. Aí nesse caso também, quando a gente for fazer o Great Common Divisor, ele não vai dar nenhuma informação, ele vai dar o próprio n. Então não é interessante pra gente. Depois disso, se não acontecer nenhum desses dois corner cases, a gente já tem os fatores de N. E a gente já pode retornar. Senão, a gente tem que rodar o algoritmo de novo. E a gente está indicando isso no código. Basicamente, o que tá aí, o Matheus já demonstrou, foi o que o Cauê acabou de falar. E que a cair um desses corner cases, a gente retorna menos 1, que é o indicativo que tem que rodar o algoritmo, já que menos 1 não é indicador de nada. E basicamente, depois disso, a gente carrega o MDQ do DQ número, que é o período GGP cobre 2 mod N, por mais 1 e menos 1, pelo número que a gente está tentando capturar. E aí a gente retorna, e como a gente dá pra gay, no algoritmo deu 3 e 5, que são justamente os dois fatores do número 15.